Olá, muito boa tarde. Jornalistas portugueses estiveram em Roma a participar no Jubileu dos Comunicadores, um programa cheio, marcado também pelas mensagens do Papa aos jornalistas e para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. É um tema que vamos analisar dentro de instantes com o vaticanista Otávio Carmo. Para já, a rubrica de Dom Manuel Clemente sobre a história da celebração dos jubileus. É o encontro com um novo capítulo da história dos jubileus na Igreja Católica que eu vos proponho nos próximos minutos e, como em cada semana, contando com a presença do Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Está uma vez mais connosco para este itinerário histórico que aqui vamos propondo a quem nos acompanha. Agora, a partir do século XVI. Século XVI. Vamos entrar nos jubileus do século XVI. E, como nós temos dito e repetido desde o princípio desta série, os jubileus em si são um fenómeno, digamos assim, muito interessante em termos eclesiais e até para nós percebermos o que é a Igreja em si, como povo de Deus, não é? E ao mesmo tempo a sua relação com o mundo e com os acontecimentos. Não é? Naquela altura era sobretudo o que acontecia na Europa, não é? Não são estes jubileus tão universais como os temos tido mais proximamente. Mas naquela altura já acontecia isso e de que maneira essa ligação destes acontecimentos com aquilo que eram os acontecimentos gerais que tocavam, em geral, as pessoas também. E no século XVI isso é muito, muito forte, até porque é um século muito complexo e complicado, que é para a vida da Igreja, que é para a vida das sociedades, e já podemos falar dos Estados na Europa. E não é por acaso que eu falo em Estados, porque isto depois vai ter implicações também na realização dos jubileus, ou seja, aparecem estes grandes órgãos políticos à frente das nações, com poderes muito mais concentrados na figura dos reis, ou no caso da Alemanha e em parte da Espanha, do imperador, naquela altura Carlos V e depois o seu irmão. E tudo isto vai influenciar muito a realização dos jubileus e quem aparece e quem não aparece e o ambiente que de alguma maneira se respira. Já aconteceu, como vimos nos jubileus anteriores, mas agora muito especialmente no século XVI. Até porque o século XVI é um século onde ainda subsiste muito daquele espírito que prevaleceram em Roma desde meados do século XV e concretamente nos Papas, que é aquele espírito renascentista de serem, não digo sobretudo, mas em grande parte, senhores temporais, senhores daquele Estado e, portanto, muito preocupados com as fronteiras do Estado Pontifício e com o domínio do Estado Pontifício, como os outros príncipes faziam nos seus Estados, e também muito protetores das artes, da arquitetura, da escultura, etc., e também canalizando para aí muito dinheiro, não é? E que vai, de alguma maneira, dar a esses jubileus que nós vimos atrás, do final do século XV, esse cunho, enfim, até certo ponto, no que dizia respeito à atuação dos pontífices, lembremos do de 1500 com o Papa Alexandre VI de Borgia, assim, um caráter mais, eu diria até político e cultural, do que às vezes e propriamente religioso. E isto vai ainda prevalecer aqui e ali nos princípios do século XVI, mas vai ser muito contrastado com aquilo que dividia já a cristandade e de que maneira. Porque nós vamos falar do jubileu de 1525, mas o que é que tinha acontecido em 1517, anos antes? Em 1517, um frade agostinho alemão, chamado Martinho Lutero, tinha, enfim, publicado as suas teses contra uma série de práticas que ele não aceitava e, concretamente, as indulgências, como elas eram apresentadas. Ora, nós recordamos que as indulgências tinham sido o motivo central destes jubileus, isto é, aquelas multidões afluíam a Roma, porque iam ganhar a indulgência que lhes retirasse, enfim, tudo aquilo que tinha ficado no seu coração, dos seus pecados, mesmo que já confessados, etc. A indulgência para as penas dos pecados. E essa era a grande motivação com que as pessoas acorriam a Roma, até porque nesse anterior e final da Idade Média, o sentimento da iminência do fim era muito forte na população europeia. Nós não nos esqueçamos que ainda no século XIV, em meados do século XIV, a peste negra, num ano, tinha dizimado entre metade
e 1/3 da população europeia. Portanto, isto estava tudo muito presente nesses primeiros jubileus, o tentar garantir o além, já que o aquém, enfim, era muito precário, não é? Isso era muito forte. Essas ideias do Lutero fizeram-se sentir. Exatamente. Só que, por vezes, estas indulgências, o lucrar a indulgência, como se dizia, era apresentado de uma maneira muito material. Portanto, não implicando propriamente uma caminhada espiritual, de conversão, etc., mas quase reduzida a pagar alguma coisa para que as almas do purgatório se livrassem do dito cujo purgatório. Não é? E isto, enfim, ia muito contra, enfim, os espíritos mais puros e não só Lutero, mas mesmo entre aqueles que permaneceram no âmbito católico, havia muita gente que não concordava com isto. O que é certo é que por essa causa próxima, Lutero ganha muitos seguidores e isto vai alastrando. Alguns príncipes alemães também vão seguindo ou tolerando tudo aquilo que se passa à volta deste movimento, da chamada Reforma Luterana, e há uma grande divisão na cristandade. E estando a indulgência em causa, como é que se vai fazer o jubileu, não é? Por outro lado, enfim, a Áustria e a Alemanha pertenciam ao Império dos Áustrias, também se chamava, portanto, os Habsburgos, no caso de Carlos V, que também era rei de Espanha, portanto, de um lado e do outro da França, não é? E que se vê a braços com rebeliões de várias ordens, as relações com príncipes, uns que aderiam ao luteranismo, outros que não, etc. Enfim, o ambiente é muito complicado para estes jubileus da primeira metade do século XVI e, sobretudo, 1525. Em 1525 é Papa Clemente VII, lá está mais um príncipe do Renascimento, como já tinha acontecido com Leão X, um Papa Médici, portanto, aquela grande família de banqueiros e de aristocratas florentinos, e, portanto, é um homem tipicamente renascentista, nesse sentido, muito dado à estética, à beleza, enfim, não é que não fosse piedoso, que era, mas também muito irresoluto, ou seja, alguém que não esteve bem a par, nem se compenetrou de qual era a grande problemática da época, que era responder àquilo que estava a acontecer. E responder não apenas, enfim, de uma maneira expedita, mas responder também com uma argumentação que, a pouco e pouco, fosse esclarecendo Foi possível viver esse jubileu? O que não aconteceu. E, portanto, o jubileu de 1525 é um jubileu, como é que é dizer, fraco, não é? Com pouca presença em Roma, em relação a outros jubileus em que tinham afluído grandes multidões. Aparecem algumas pessoas, sobretudo de Itália, menos gente da Alemanha, percebe-se porquê. Também, por esse contexto de lutas políticas, o Papa Clemente VII liga-se demasiadamente à causa francesa, o que o põe de mal com Carlos V, não é? Que era o grande imperador católico e também rei de Espanha. Não é? E tudo isto implica que esse jubileu de 1525 realizou-se, afluíram peregrinos a Roma, com certeza, foram às basílicas, ganharam as indulgências. Esse aspecto é interessante, porque o Papa Clemente VII diz que quem vai a Roma não tem que pagar nada para as indulgências, tem que enfim, praticar aqueles atos de conversão, de penitência, de peregrinação às basílicas, etc., mas sem dinheiro. O dinheiro só era permitido para quem não pudesse ir a Roma e então também dessa maneira poder lucrar a indulgência, mas quem fosse a Roma não tinha que pagar. O que de alguma maneira é uma resposta, mesmo que fraquinha, àquilo que era o desafio que vinha do outro lado, portanto, que vinha de Lutero. Portanto, é um jubileu que se vive num tempo conturbado, mas em que em Roma não há bem consciência do problema e da maneira de o resolver, como se tentará depois. Veremos então 2 a 8 dias de que forma é que esse debate e essa reflexão continua, nomeadamente a partir dos pontificados, num encontro que marcamos consigo para de hoje a 8 dias. Este foi o primeiro jubileu setorial neste ano jubilar que a Igreja assinala. Em Roma estiveram comunicadores de todo o mundo, de órgãos de informação ligados à Igreja, mas também generalistas. Falaram da forma como viveram esta experiência. Várias dezenas de jornalistas de Portugal inauguraram em Roma a sequência de jubileus setoriais que, ao longo do ano, levará ao Vaticano
diversos setores da sociedade e da ação pastoral da Igreja. Foi ocasião para experiências diversas e um enriquecimento mútuo. Um programa intenso que permitiu trazer alguns bons indicadores de caminho. Eu levo, sobretudo, uma maior consciência da nossa missão, quer seja como jornalistas da Igreja, ao serviço da missão da Igreja, quer também como jornalistas da sociedade. Penso que estamos numa altura em que existem muitos produtores de informação e esses produtores também têm grandes audiências, mas não se regem pelas normas deontológicas de um jornalista. Eu acho que isso é que nos torna diferentes e importantes, e a nossa missão ser importante nesta época em que existe tanta desinformação. Levam-se algumas interpelações do Papa, aquelas curtas que ele nos fez no encontro com os jornalistas, da importância da comunicação como o ir sempre ao encontro do outro, e também o agradecimento que o Papa faz aos jornalistas pelo nosso trabalho. Creio que é importante ele repetir essa mensagem, até para ver se na Igreja as pessoas todas percebem, felizmente há muitas que o entendem já, mas se todas percebem a importância da informação. Acima de tudo, uma mensagem de esperança. Ver tantos jornalistas aqui reunidos, pessoal da comunicação, acho que é um bom pronúncio, mas dá-nos também força para continuarmos e percebermos que ainda há muito para fazer. O espírito vivido entre grupo foi simplesmente incrível, o trocar experiências, o estarmos todos aqui, acho que foi das coisas mais bonitas que podemos levar. O Papa, falou ontem da comunicação como uma dádiva, e é isso que nós temos que preservar. A comunicação é uma dádiva, há que ter esperança e há que fazê-lo com sobriedade. Dias em que foi conhecida a mensagem do Papa para o Dia das Comunicações Sociais, com o incentivo de comunicar a esperança. É nós tentarmos compreender que é importante nós comunicarmos de uma forma, e o Papa dizia, de uma forma esperançosa e não abordarmos ou não focarmos um tipo de comunicação que pode criar divisões. Todo o tipo de comunicação deve ser um incentivo ao diálogo. Todo o tipo de comunicação deve ser algo que revele ou que mostre abertura aos outros. A comunicação deve criar pontos de diálogo e não deve criar divisões, não deve acentuar ódios, não deve acentuar preconceitos. E depois leva-se aquilo que ficou escrito, que ele infelizmente não disse, mas que seria um momento muito importante, e enfim, o texto existe e é oficial, de pedir a libertação de todos os jornalistas presos no mundo e de rezar por aqueles que têm sido mortos, assassinados no cumprimento do seu trabalho. Creio que essa referência do Papa é muito importante. Há uma coisa interessante que é, todos os anos, no início de cada ano, nós vemos os números de jornalistas e de missionários mortos. E quase sempre eles se equivalem, porque de facto são duas missões, duas tarefas importantíssimas no mundo: o estar com as pessoas, o ir próximo, o conhecer as suas histórias, e isso, o facto do Papa ter destacado e ter deixado escrito que devemos homenagear essas pessoas e concretamente o trabalho que nós fazemos, creio que é uma das coisas que aqui fica também. O presidente da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais destacou a grande experiência de comunhão entre os jornalistas que chegaram de 136 países e 3 grandes apelos do Papa. 2 primeiros relacionados com a verdade, ou seja, de comunicar a verdade, primeiro. Segundo, de viver a verdade. E este terceiro que ele fez agora, de uma forma muito particular para todos os jornalistas, que sejam narradores de esperança, não é? E portanto que esta missão que nos é confiada, nós, gente da comunicação, de darmos esperança ao mundo. 4 dias em Roma, onde a comunicação foi analisada com o impulso da esperança e assumida como missão que não pode ceder às tentativas da desinformação e da deturpação da verdade.
E toda a redação da agência Eclésia esteve presente em Roma neste jubileu, também Otávio Carmo, vaticanista, chefe de redação também da agência Eclésia. Foi uma experiência original, o facto de toda a redação se deslocar a este acontecimento. De resto, uma experiência enriquecedora, onde só faltaram mesmo as palavras do Papa a proferir o discurso que tinha previsto. Olá, Henrique, boa tarde. Sim, isso é aquilo que fica para nós. Há um ponto positivo, é que realmente na história oficial do jubileu, este discurso que é muito significativo, que está disponível no site do Vaticano, do qual também nós fizemos notícia, obviamente, é o discurso que vai ficar. E, portanto, daqui a 5, 10, 15, 50 anos, quando alguém for olhar para este jubileu da comunicação, é importante que possa haver este momento de lembrar os colegas que morreram ao serviço da verdade, vamos chamar as coisas pelo nome, portanto, sobretudo em contexto de guerra, que não se limitaram aos discursos e aos comunicados que lhes chegavam, foram ver com os próprios olhos o sofrimento das populações, porque normalmente é disso que se trata, é estar junto dos que mais sofrem com as consequências da guerra, que não são aqueles que apertam os botões e que tomam as decisões nos palácios, e esse custo, esse sacrifício que é feito em nome de uma vocação, porque é isso também que se trata, é isso que as várias mensagens que falaste no início do programa vão falando, esta ideia de que é uma missão tão nobre que vai, em alguns casos, tem um valor acima do valor da própria vida, é algo que merece o nosso profundo respeito. Ele referia os que assinaram os seus artigos com sangue. Está lá nesse discurso, mas a intervenção inicial que nós vimos ainda esta semana, na Semana do Papa, da Maria Reza, Prémio Nobel da Paz, fala também dos que são perseguidos, que, enfim, não tendo dado a própria vida em cenários de violência, são vítimas de violência constante através da internet e fisicamente, no caso dela até sendo presa. Portanto, o Papa também nesse discurso faz um apelo à libertação dos jornalistas que estão presos. Estamos a falar de uma atenção particular a um mundo da comunicação que realmente hoje vive pressões, como sempre, infelizmente, nos 80 anos de Auschwitz também lembramos dos jornalistas que se opuseram ao regime nazi e pagaram com a sua própria vida essa oposição. Portanto, acho que há, embora não tenha sido preferido de viva voz, é aqui referências que são importantes para nós como jornalistas, para nós enquanto católicos e para todos aqueles que, estando na sociedade, estando atentos aos vários fenómenos de violência e desinformação, querem saber que caminho é que é possível construir. Colum McKenna, um outro comunicador, naquela manhã na aula Paulo VI, falava também da importância de conhecermos o rosto do outro, também através das histórias que os jornalistas contam. Isso acaba por ser muito estruturante no momento em que a comunicação tantas vezes divide e dilui a realidade. É um ponto que vai ao encontro do que é a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações deste ano, da ideia de contar histórias, de ir ao encontro do outro, de contar boas histórias, muitas vezes histórias que estão abafadas por uma agenda mediática. Essa parece-me uma observação razoável, que normalmente está refém de 2 ou 3 assuntos. Se nós pensarmos nos últimos dias, há 2 ou 3 assuntos que são recorrentes e que estão constantemente a fazer abertura do telejornal, mesmo que, e permitam uma crítica, enfim, outros temas da atualidade nacional e internacional sejam infinitamente mais importantes, mas é preciso entreter, e essa confusão entre informação e entretenimento é uma falha bastante significativa, que vai em sentido contrário àquilo que tu disseste e que nós ouvimos e que o Papa também escreveu, que é ir ao encontro do outro para o ouvir genuinamente, para contar a sua história com tempo, e que talvez essa história, que não seja, enfim, aquilo que é mais óbvio para quem faz as agendas mediáticas, possa inspirar muito mais pessoas e possa criar outras histórias e outros caminhos de comunicação. Quando estávamos em Roma, foi divulgada essa mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala no dia 31 de maio, marcada pela esperança, porque também é o que está em causa neste ano jubilar. E o Papa aí falava na necessidade de desarmar a comunicação. Qualquer pessoa que esteja em casa a ver neste momento já terá passado, quase certeza, pelas situações de estar a comentar alguma coisa, caixa de comentários de jornais, nas redes sociais, hoje em dia mais habitual, ou estar em casa com a televisão ligada e perceber que o foco não é o diálogo, o foco não é a troca de ideias, o foco é o conflito, quando não o insulto. E isto tornou-se o palco habitual. As televisões, os jornais, as rádios procuram muitas vezes capitalizar esse conflito para ganhar audiência. Isso banaliza
banalizam mal. Há que dizer. E, portanto, sim, acho que é preciso este passo de perceber que nós próprios não são só os grandes líderes mundiais com a possibilidade de armamento e de arsenais infinitos quase ao seu dispor, somos nós, no nosso dia-a-dia, que também alimentamos esta cultura de ódio, de violência e de preconceito. Há um dado curioso nesta mensagem e que o Papa fala numa dispersão programada da atenção. Sim. muito bem visto, sim. Há uma ausência de silêncio no nosso dia-a-dia que já deixa de ser coincidência. Não é? Ou seja, nós, quando estamos, sobretudo com o telemóvel, estamos a ser constantemente bombardeados por factos, pseudofactos, informação e desinformação e, sobretudo, apelos ao consumo, percebemos que o silêncio é antissistema, vamos usar essa expressão. Essa capacidade de redescobrir a atenção, o foco, a concentração, desenvolver os assuntos jornalisticamente é um desafio muito importante. Não tratar de um assunto num dia, deixá-lo pela rama e nunca mais voltar. Há coisas que precisam de ser seguidas. Aquela subserviência às agendas que passam muito rapidamente. Sobretudo não para criar sensacionalismo, mas para aprofundar histórias, perceber pontos de vista e saber o que é que todos podemos aprender com essa capacidade de desenvolver os temas e não apenas ficar por esta superficialidade. Esta esperança está em caminho para andar, para ser feito nas redações, na atitude que os jornalistas têm perante o... Eu acho que é uma excelente mensagem perante um certo clima de desesperança que nós vivemos, porque estamos obviamente marcados por dificuldades de recursos humanos, de recursos financeiros, de interesses instalados, um certo olhar de desconfiança generalizado também sobre a profissão, é justo reconhecer isso. Portanto, ter a esperança de que o nosso papel no futuro vai continuar a ser relevante, vai continuar a ser importante, e mesmo com o desenvolvimento da inteligência artificial, que foi outro tema que surgiu agora nesta última semana da Santa Sé, o humano vai ser sempre o fator decisivo na comunicação. Muito bem, Otávio Carmo, continuaremos atentos a esta mensagem que só agora chegou e começamos a falar dela. Obrigado pela tua presença hoje aqui entre nós. Ficamos por aqui, já sabe que amanhã regressamos à mesma hora e contamos consigo para mais um programa Eclésia. Até lá, tenha uma ótima tarde.